amigo Nação Santista, tudo bem com vocês? Peu na área para trazer mais um vídeo falando de Santos Futebol Clube. Galera, recentemente o Thiago Leifert deu uma opinião que pipocou um pouco aí na bolha santista, falando sobre o elenco do Santos e que o elenco do Santos tem qualidade para estar no top 8 do Brasileirão. A gente vai reagir aqui à fala dele e depois comentar sobre e até explicar para ele também os pontos que faz o santista talvez não concordar com ele. Beleza? Thiago Leifert, muito obrigado por falar bastante sobre o Santos. Você fala bem do Santos, você tem um certo conhecimento para falar do Santos e máximo respeito por você e pelo seu trabalho. Meu irmão, bora lá? Cara, o elenco do Santos é elenco pra brigar pelo top 8 do Campeonato Brasileiro. É bom o time, os moleques são bons, cara. O bom tempo, se assim, cuidar da carreira dele um pouquinho direito, é jogador de seleção brasileira. Já é. jogador. Muito bom, ele erra muito pouco, ele sabe muito bem o que ele faz. É um puta time, cara. Não dá pra ficar nessa situação. Cara, a opinião dele é muito engraçada. Não que é engraçada, que é uma piada a opinião dele, tá? É engraçada porque eu concordo e discordo, mano. E eu acho sempre meio hilário quando eu falo isso, que eu concordo e discordo. Bom, primeiro, eu concordo que o time do Santos é um time bom. Tem bons jogadores que jogariam em outros clubes do futebol brasileiro que estariam brigando aí por G4, G3, Liberta, algo do tipo. Mas ao mesmo tempo, Thiago, o elenco do Santos, ele é muito desequilibrado. A montagem do elenco do Santos foi muito mal feita, cara. E pra este ano, é criminosa a montagem de elenco. Porque se a gente for olhar o final do ano passado, o Santos termina o ano em alta, bem, o Santos termina o ano bem, classifica pra Copa Sul-Americana, ganha aí, faz bons jogos. Acho que um tempo que o Santos não fez bem na reta final do Brasileirão foi o primeiro tempo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Depois, as atuações do Santos foi tudo muito boa. Tinha muita jogada trabalhada, linha de fundo. O Neymar era um playmaker, o Neymar tava finalizando bastante jogadas. E tava ficando interessante para o próximo ano. Então, quando inicia o ano, a minha concepção era, a gente tem uma base de time boa. Você tinha o Souza na lateral esquerda, excelente. Você tinha o Brazão terminando o ano em alta. O Igor Vinícius termina o ano em alta. Você tinha o Arão terminando o ano bem, o Bom Tempo, que não tinha jogado tanto com o Vojvoda, mas que o torcedor santista sabe que ele era um cara que queria brigar por posição, que ele teve problemas físicos, mas que o Vojvoda fez com o Bom Tempo foi criminoso. O Roleiser tava meio esquecido. Você tinha o Barreal, que terminou o ano bem, o Guilherme terminou o ano bem e o Neymar terminou o ano bem. Então você tem uma base de time boa. O que você pensa? Vamos fazer contratações para suprir nossas carências? Para ver se a gente fica tranquilo. Não briga para não cair no próximo ano e chega no ano que vem a gente tenta disputar alguma Copa ali, chegar nas finais, etc. Só que aí o que tá, Thiago? O mercado de transferência do Santos foi muito ruim, muito ruim. E já vem desde a janela do ano passado. A janela de metade do ano passado e essa janela do final do começo do ano, piada. Metade do ano passado, Mike, Bilal Brahimi, Adonis Frias, Alexis Duarte, Victor Hugo. E galera, me desculpa, eu não vou lembrar todos, mas acho que esses são os principais. Alexis Duarte, 4 milhões de dólares. Adonis Frias, 4 milhões de dólares. 8 milhões de dólares nesses dois, que nenhum dos dois conseguiu entregar bons frutos pro Santos. O Adonis entregou até umas jogadas interessantes, fez gols, participou de gols. O Alexis Duarte, horrível, né? As atuações dele no Santos. O Santos empresta pagando 100% do salário pro Libertad até a Copa do Mundo, porque o Alexis Duarte iria pra Copa, e no primeiro jogo no Libertad ele sofre uma lesão de ligamento. Então ele tá lá parado e não sabemos o que ele vai fazer da vida depois do Santos, depois da volta. Então 8 milhões nesses caras, o Mike 1 milhão e 300, não consegue jogar, e o outro jogador foi o Victor Hugo, acho que era um bom jogador, tá? Eu não teria me desfeito do Victor Hugo que nem o Santos se desfez, mas também, beleza, né? Agora ele tá fazendo diferença no Galo, mas no Santos ele não fazia nenhuma diferença. Enfim. E aí, no começo desse ano, o Santos contrata o Gabigol, na minha opinião, é uma boa contratação. Rony, 4 milhões de dólares. Moisés, à vista o pagamento, que foi bem estranho. Ah, teve o Bilal Brahimi também, no ano passado. Né, na metade do ano passado. Horrível, contratação péssima. 1 milhão e 300 mil mensal, Mike 1 milhão e pouco. Aí se a gente falar de salário, a gente vai começar a ficar louco. E aí, no começo desse ano, tem Rony, Moisés, a saída do Guilherme. Vem o Veríssimo, que foi a melhor contratação do Santos nos últimos anos, assim, de questão de mudar patamar do time e tal. Gabriel Menino,
É isso aí. Foi mais ou menos esses nomes, né? E sabe qual que é o problema? E o Oliva, né? A outra contratação. O Santos, ele continua um time desequilibrado desde o ano passado. Só que esse ano ele é mais desequilibrado que o ano passado. Esse ano ele tem mais qualidade técnica, mas ainda é um time desequilibrado. A ponto de o Santos escalar um time com 4 jogadores e os 4 ser canhoto. Isso já é desequilibrado. A ponto de você pegar e falar, pô, mano, que tem o Thiago, tem outra fala do Thiago que ele fala, a escalação do Cuca, ela é, tipo, vamos dizer, criminosa, porque coloca os melhores pra jogar, mas o time é muito vulnerável, não tem volantes. Só que até você montando um time mais equilibrado pro Santos, ele fica um time desequilibrado. Você montar um time mais defensivo, também não vai ser o time que vai defender tanto. Porque o coração do time, que é o meio de campo, é onde mais falta peças. Só tem o Oliver e o Bom Tempo, que dá pra você colocar pra jogar. O Gustavinho ainda não me convenceu tanto. O Arão caiu muito de rendimento depois da lesão. O João Schmidt é uma incógnita. O Zé Rafael rescindiu. O Samuel Pierre é muito novo. E o Santos tentou o Loyola no começo do ano. Tentou e não conseguiu contratar o Loyola, que era esse jogador. Um jogador para preencher mais os espaços do meio de campo. Falta isso pro Santos. Falta mais vida no meio de campo. Pra brigar mais por aquela bola, ganhar mais aquela bola do meio de campo pra frente, controlar mais os jogos e aí ter bola pro Neymar, ter bola pro Gabi, pro Roleza, pro Barreal, pro Bom Tempo, decidir as jogadas. Então, é um time bom? É. O Barreal é bom, o Roleza é bom, o Neymar é bom, o Gabigol é bom, o Bom Tempo é bom, o Veríssimo é bom. Só que a gente citou, esses caras são bons, mas esses caras são todos da parte do ataque. Do meio campo pra trás, dá pra contar 2 jogadores que é bom, que é o Bom Tempo e o Veríssimo. A zaga ainda não tem um parceiro de dupla do Veríssimo que dá pra confiar. O João Ananias é muito novo, o Luan Pérez, pelo amor de Deus, o Adonis, pelo amor de Deus. Lateral direita caiu muito o Igor Vinícius esse ano. Estão tentando o Gabriel Menino agora. Lateral esquerda só tem o Escobar e ele é péssimo e é isso. O Brazão caiu de rendimento. Então é um time desequilibrado e a janela do início do ano fez o time do Santos ser mais desequilibrado. Porque o Santos não tem extremos do lado de campo. O Barreal joga pelo lado esquerdo, mas o Barreal não é um extremo de atacar tanto espaço, de correr, ele é um jogador que tem mais tato pra bola. O Guilherme era esse cara de correr. E quando o Santos vende o Guilherme, eu tenho total razão de vender o Guilherme, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui que eu tô com saudade do Guilherme. Nenhuma saudade desse cara. Mas você tinha que contratar jogador com a mesma característica. E quando você contrata, você vende o Guilherme e contrata o Moisés, são qualidades totalmente distintas. E o Moisés é um jogador que estava em baixa, né? Então, por exemplo, ao invés do Moisés, se o Santos tivesse contratado um cara, por exemplo, vamos dizer assim, um Breno Lopes, fazia mais sentido. Que é bem mais as características do Guilherme. Que era um cara que já tava de saco cheio da torcida. Eu tô dizendo, tá, a característica do Breno Lopes, mas não tô falando que era pra contratar o Breno Lopes. E a contratação do Rony é um escárnio, né? São 4 milhões de dólares, que pode virar 5 dele batendo meta de jogo. 1,5 milhão por mês. Um jogador fraquíssimo, péssimo com a bola no pé. Só corre, mas até correr ele corre errado. E aí é um time desequilibrado. Você vai equilibrar o time colocando o Lautaro, que saiu agora recentemente. Era assim que o Santos tentava equilibrar o time. Tira o Rolês e ele coloca o Lautaro. Tira o Gabigol e coloca o Rony. Tira o Rolês e ele coloca o Schmidt, que nem estão falando agora. Eu prefiro ter um time melhor com a bola no pé. Até porque você cria gols, cria jogadas de maneira bem legal. Que nem o Santos fez aquele aquele gol impedido do Gabigol agora terça-feira. Que nem o Santos fez aquele golaço contra o Salonense. Na minha opinião, foi um dos melhores gols do Santos nos últimos anos. Que nem o Santos fez o gol agora contra a Chapecoense. Eu acho que se o Cuca treinar mais o time, de propor mais o jogo assim, de ter mais a posse da bola, na minha opinião é isso. É esses jogadores entender que o Santos tem que ter a bola. Entendeu? 60 de posse, 70 de posse, eu acho, tá? Tô falando aqui um crime, talvez. Esses jogadores com o Fernando Diniz seria muito interessante ver. Jogadores que gosta de ficar com a bola no pé, gosta de tabelar, seria interessante. Por mais que o Cuca tá propondo bastante isso, tá? Eu não tô pedindo pro Santos mandar o Cuca embora e contratar o Diniz, tá, rapaziada? Mas é que o Cuca também tem o seu estilo de jogo, que às vezes ele prefere que o time não tenha bola, dá bicão pra frente, já era, tudo certo. Acho que o trabalho dele no Santos é até bom até aqui, mas nada demais também, nada de, nossa, caralho, tá tirando leite de pedra. Acho que o time joga melhor, não tem o resultado, então não tem como a gente forçar essa narrativa de que o trabalho tá sendo excelente, né? E é isso, Thiago. Eu acho que você é um cara muito da hora pra falar de Santos, é um cara gigante aí. E concordo e discordo da sua opinião ao mesmo tempo. Acho que a gente tem um time que precisava de algumas peças, né? Por exemplo, se o Santos tem um lateral esquerdo do nível. Vou colocar laterais com pessoas que. Laterais que não são craques. Um lateral esquerdo do nível do Juninho Capixaba.
já melhoraria o time. Um lateral direito do nível do Vitinho do Botafogo, já melhoraria o time. Eu falo Vitinho do Botafogo porque o Botafogo deve o Santos, e o Santos poderia muito bem ter contratado ele, mas tudo bem. O meio de campo. Se você tem no meio de campo ali um cara do lado do Bom Tempo, cara, eu vou tentar pegar qualquer jogador assim. Bobadilha do São Paulo. Já faria a diferença. Jogar junto com o Bom Tempo e com o Oliva, um Bobadilha. Um Matheus Henrique do Cruzeiro. Né? Sei lá, um cara assim. E aí eu acho que o maior problema do time é a falta dos extremos. O Santos não tem jogadores que atacam espaço. Você tem o Neymar, que é o melhor playmaker do Brasil, melhor armador, melhor passador. E você não tem um cara que ataca espaço. O cara correr e o Neymar achar. Acho que tem poucos jogadores que entendem o Neymar ainda. Acho que o Barreal tá entendendo mais o Neymar agora. O Rolês, ele entende o Neymar, mas muitas das vezes não. O Gabigol ainda não acho que tem aquela química ainda dos dois. Bom Tempo entende bastante o Neymar. O Souza entendia muito bem o Neymar. E um jogador que, na minha concepção, que jogou pouco com o Neymar, que entendeu mais o Neymar do que todos esses jogadores que estão no elenco, foi o Soteldo. Cara, o Soteldo fazia muitas boas jogadas com o Neymar de tabela, de saber onde vai e fica. Não tô pedindo o Soteldo de volta, tá? Mas acho que tem poucos jogadores que ainda entenderam o Neymar. E o Guilherme, por boa passagem dele no ano passado, por boa parte no ano passado, perdão, boa parte no ano passado ele corria. O Neymar pegava a bola, ele corria e a bola chegava nele. Ele decidia mal, mas chegava nele. Então acho que falta essas características no Santos. É um time desequilibrado e o maior culpado disso é Alexandre Matos. Demorou? Curte esse vídeo, comenta a sua opinião aí, deixa o like, deixa o hype e vamos pra cima. Tamo junto.